Seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Amém. Vamos aplaudir a Deus, esse Deus maravilhoso nas nossas vidas. Boa noite a todos, a paz do nosso amado Senhor Jesus. Cumprimentou todo mundo que está à sua volta aí? Se já fez, pode sentar. Se não fez, não pode. Então, boa noite, fala graças a Deus. Hoje a gente tem que agradecer bastante quem veio, né? Que está do nosso lado, para a gente não estar sozinho aqui, para termos companhia. É muito bom quando a igreja está cheia, mas é bom também quando a igreja está assim, porque Deus ele gosta disso. Deus ele gosta quando a gente faz um sacrifício maior do que o normal. E estar aqui hoje é um sacrifício maior, né? Enfrentar o friozinho, a chuva, sair de casa para estar aqui. A minha oração essa noite é que, apesar de mim, Deus fale com vocês. Deus derrame sobre a sua vida de uma palavra que você vai sair daqui dizendo: valeu a pena ter vindo aqui no culto hoje. Eu creio que já valeu. Só pelo louvor, pela ministração de finanças, por você estar aqui conosco, já valeu a pena. Mas eu creio que Deus ainda vai falar muito com cada um de nós nessa noite. Amém? Você crê nisso? Amém. Muito bem. O tema da ministração de hoje à noite é voa. Voa. Ver, ouvir e agir. Melhorou, né? Ver, ouvir e agir. Bom, eu não adianta, eu só consigo vir aqui pregar o que Deus está gritando para mim, está falando comigo, está ministrando para mim, e eu não consigo. Às vezes o pastor fala, a gente define, você que vai pregar, tá bom. Aí a gente começa a orar, buscar, né, de Deus uma direção, mas a gente tenta, preciso falar uma palavra e tal, mas não adianta, a gente quer que é isso mesmo. Deus quer que a gente venha compartilhar o que a gente tem recebido, a revelação que nós temos recebido, a palavra que nós temos recebido, a voz que nós temos ouvido de Deus, e é isso que eu vou fazer hoje, é compartilhar com vocês o que eu tenho visto, ouvido, né? Olha só, ver, ouvir e agir. E eu começo, como uma introdução, falando de que a gente vê muitas pessoas nessa vida vivendo diversos tipos de problemas, de dificuldades, de lutas, né? Tem problemas que têm solução, né? Tem problemas que têm solução. Tem problemas que não têm solução. São insolucionáveis para os olhos humanos. Porque para Deus, até a morte tem solução. Essa é a grande verdade. Mas o fato é que a gente tem que aprender a olhar para a nossa vida e ver isso. Se é um problema que tem solução, a gente precisa solucionar, né? Precisamos ir lá e resolver aquele assunto. Se não tem solução, o que a gente precisa? Buscar o poder de Deus para viver o impossível. Se não tem solução aos olhos humanos, certamente para Deus tem. Então a gente precisa buscar nele e buscar dele o poder para viver isso. Mas é impressionante porque a gente olha para a vida das pessoas e a gente vê pessoas que estão, não sei nem como explicar direito, confesso para vocês, mas vivendo problemas, vivendo dilemas, vivendo angústias, vivendo sofrimentos, e a gente está ali vendo qual é o caminho, vendo qual é a solução, vendo qual é a direção, e às vezes o próprio Deus, e nós vamos falar bastante sobre isso, mas o próprio Deus dá a direção, dá o caminho, mostra a solução, mas a pessoa não consegue sair daquilo, ela está presa, está ali, estagnada, bloqueada, enfim, eu não sei nem a palavra correta, mas o fato é que a gente fica ali, às vezes até nós como pastores, fica até desesperado, querendo, né, aquela famosa, abrir a cabeça, né, enfiar ali a palavra de Deus dentro para que aquela pessoa, ela saia daquela situação e avance e mude de vida, mas o fato é que tem pessoas que não conseguem, e não é só pessoas que têm dificuldades, mas às vezes a gente vê pessoas estagnadas na vida. Isso vale para quem entrou na igreja agora e para quem é crente há bastante tempo. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta, faz quanto tempo que você não muda? Você não tem uma mudança radical na sua vida? Uma mudança.
Faz quanto tempo? Porque às vezes a gente mudou lá atrás, né? Mudamos. Eu mudei. Quando eu me converti, eu sou uma outra criatura. Mas e depois disso? Não precisa mudar mais nada, será? Será que não precisa haver outras transformações na nossa vida? Será que nós podemos ficar do jeito que nós estamos para o resto da nossa vida? Será que essa é a vontade de Deus? Porque eu olho e vejo muitas pessoas assim, paradas. Entra ano, sai ano e as coisas continuam na mesma. Você não vê que a pessoa ela mudou de patamar espiritual, emocional, ministerial, na sua família, como marido, como esposa, como pai, como irmão, como parente, enfim, em todas as áreas. E eu digo para vocês, tanto quem chegou faz pouco na igreja, como quem está há bastante tempo, certamente Deus quer que nós sejamos transformados constantemente. Mas é interessante porque eu quero ler com vocês Romanos 12, 1 e 2, um versículo quase que não é lido aqui. É o lema do pastor Vilela, né? Que sempre nos conta o testemunho do encontro, que ele veio transformado de lá. E esse versículo tem que ser o lema de todos nós. Essa é a grande verdade. Mas olha só, nós lemos, vamos ler o versículo, para depois eu quero falar algumas coisas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, Romanos 12, 1 e 2, né? Os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você crê que esse versículo é para todos nós? Crê ou não crê? Me ajuda aí, gente, eu preciso que você me ajude. Sei que está cansado, com sono, eu preciso que você me ajude, senão parece que estou pregando para ninguém. Aí não vai fluir. Mas você acha que é para você? Transformar-se, sede transformados, é para você ou não é? Ok. Então agora eu vou pegar um papel, uma caneta, e vou dar para cada um aqui, e nós vamos escrever todas as coisas que nós precisamos ser transformados. Todas as coisas que Deus tem falado, que nós precisamos ser transformados. Todas as coisas que Deus tem mostrado, que nós precisamos mudar. Eu acredito, e começar por mim, nós teríamos dificuldades. Porque saber que nós precisamos ser transformados não é tão difícil. Está escrito na palavra. Está escrito para a gente não se conformar com este mundo, com este tempo, com este século, e renovar nossa mente constantemente, transformar-se. Isso é notório, dá para ler aqui, e todo mundo entende isso. Mas quando a gente leva para a nossa vida, e fala assim, bom, eu preciso praticar aquilo que eu ouvi lá, essa palavra de ser transformado, e aí? As coisas ficam um pouquinho mais difíceis, porque às vezes a gente não consegue ver, nem ouvir, e nem fazer aquilo que nós precisamos na nossa vida. Essa transformação que Deus quer, é interessante, porque eu estava lá jogando bola, né, para variar, no quartel. Agora eu sou técnico do time, né, como eu falei para vocês aqui. O pessoal me chama lá de Zidane. Zidane. Aí, eu até falei que se der certo, né, eu vou me arriscar aí a ser técnico no time de futebol. Vai ter Olimpíada agora em outubro, e eu vou ser técnico do time do batalhão lá. Mas aí a gente fez um jogo dos cabos e soldados, que são o time do batalhão, contra os sargentos. Aí eu fui jogar, né, claro, não perdi essa oportunidade. Aí estava eu e outro cara de zagueiro lá assim, né? Aí no meio do jogo ali, tá um bate-rebate, daqui a pouco a bola espirrou e sobrou aqui, nas minhas costas. Aí eu falei, bom, tem outro zagueiro aqui, né? Quando eu virei, ele estava assim, ó. O nome dele é Rivaldo ainda. É para jogar bola, né? Rivaldo é para jogar bola. Aí eu falei, Rivaldo! Ele olhou e ficou... Ele não conseguiu se mexer. Eu falei, o cara vai fazer o gol. E o cara pegou a bola sozinho de frente para o goleiro e ele ficou... Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, o que aconteceu, cara? O piripaque do Chaves? Não é possível. Congelou. Aí, olha só, ele não viu direito a jogada. Ele não ouviu direito quando eu falei com ele, para ele ir. E ele não conseguiu agir. Ele não conseguiu sair do lugar.
E fiquei pensando, meu Deus, talvez é por isso que você saiu da sua casa hoje, você veio até aqui, nesse dia que é bom, dia bom de ficar em casa. Mas você veio aqui porque Deus quer abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, e Deus quer fazer que você se mova. Deus quer que você saia daqui decidida a agir, a tomar alguma atitude, a sair do lugar, a realmente promover transformação na sua vida, porque essa é a vontade de Deus. E eu quero falar 3 coisas, né? As 3 coisas eu quero comentar um pouquinho a respeito de cada uma, a respeito de ver, e a respeito de ouvir, e a respeito de agir. Porque não é tão simples como parece. Eu comecei, né, a meditar muito a respeito de cada uma dessas coisas, e logo me veio na mente um ditado. É interessante, eu estava até querendo gravar uma série, né? Os ditados que poderiam ser versículos bíblicos, mas não são. Tem um que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver. E aí começa um problema. Porque quem não quer enxergar, não enxerga. E você sabe que pode ser. Você fala, eu não, é claro que eu quero enxergar. Será? Será que você realmente quer, deseja enxergar tudo? Mesmo que seja algo que aparentemente não é tão bom, mesmo que seja algo que vai te obrigar a sair do seu lugar, a fazer algo diferente, a mudar, a buscar algo novo? Porque se a gente não quiser ver, e ver é diferente de simplesmente enxergar. Ver é muito mais do que enxergar. É quando realmente você vê aquilo e você deixa penetrar no seu coração. Então nós precisamos desejar isso. Eu queria que você, primeira coisa que você gravasse aí, deseje ver mais. Deseje que a sua visão seja ampliada. E é interessante isso, por quê? Aí Deus falou comigo isso aqui, ó. A visão tem 3 coisas. Qualidade da visão, luz e posição. Quem usa óculos sabe muito bem isso, né? Tirou os óculos, deu ruim, né? Quantos graus é o óculos, pastor? 1 só? É pouco, né? Visão, primeira coisa que a visão tem que ter, ela tem que ser boa. Você tem que enxergar bem. Eu estava com uma paranoia de que não estava enxergando bem, né? Eu estou ficando velho, a visão cansa. Gente, espera cansar para você achar que cansou, né? Eu estava paranoia, será que estou enxergando bem? Não sei, parece que está meio embaçado de longe. Eu ficava competindo com a dia. Você está enxergando aquela letrinha lá? Para comparar com o dela, para ver se eu não estava enxergando. Aí eu fui fazer o exame para renovar a habilitação, fiquei com medo até, eu falei, será que eu vou enxergar aquelas letrinhas lá? Aí coloquei o olhinho lá assim, o cara falou, rapaz, você enxerga melhor que eu, vai embora. Ele falou mesmo, o cara usava óculos, né? Ele enxerga melhor que eu, vai embora. É paranoia da cabeça, mas a gente precisa ter uma visão boa. E só tem uma visão boa quem realmente consegue estar bem espiritualmente falando. Não estou falando de visão física, gente. Não, isso aí varia. Põe lente, põe óculos, e resolve. O problema é a visão espiritual, o problema é enxergar as coisas que a gente não enxerga humanamente falando. O problema é ver o outro lado das coisas, ver o outro lado de situações, ver as coisas como os outros não veem. E aí que está, precisamos ter uma visão boa. A segunda coisa, e é interessante isso aqui, ó, as 3 coisas aqui da visão. A luz. Quem enxerga no escuro? No quartel a gente tem o óculos de visão noturna. Inclusive o blindado, o Guarani, ele vem com o óculos de visão noturna, o equipamento lá. A gente põe e enxerga de noite. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Não é aquele negócio, é como se fosse dia. É tudo meio verde. E dirigir aquele blindado com a visão noturna é um desafiador, que você enxerga um túnel assim, ó. Não enxerga quase nada de lado. Você não consegue dirigir muitas distâncias com ele, não. Mas o fato é, olha só o que Deus falou comigo a respeito disso. Se você estiver em trevas, você não vai enxergar nada. Para enxergar as coisas, para ver aquilo que Deus quer que você veja, precisa ser na luz. E aí isso responde, isso explica, porque tem tanta gente lá fora que não consegue vir para Deus, não tem a sua vida mudada, transformada, sofre, porque ela não está na luz, ela não está em condições de ver aquilo, que às vezes está diante dos olhos dela. Quem conhece uma pessoa que tem problemas,
e você vê a solução. Não precisa levantar a mão, mas eu sei que você conhece pessoas que estão em dificuldade, estão em luta, e você sabe qual é a solução. Às vezes está diante do nariz dela, e ela não consegue ver. Falta luz, falta clareza, falta nitidez. E a terceira coisa aqui é posição. Sabia que no exército tem um negócio chamado comandamento. Quando você vê um atirador de elite, um sniper, por exemplo, onde que ele vai para atirar? No lugar mais alto possível. Porque isso chama posição de comandamento. Ele tem comando sobre uma grande área. Ele consegue ver longe. Ele consegue ver tudo. Ele tem uma visão ampla, muito diferente de quem está lá embaixo. Nós temos que buscar isso na nossa vida. Subir de nível. Crescer. Quanto mais alto, quanto mais perto de Deus, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais nós vamos conseguir enxergar as coisas. Isso é com o dia a dia, isso é com palavra, coração, vir aos cultos. Que bom que você está aqui, porque eu creio, eu falo na célula toda vez, toda semana eu falo na célula, que nós temos, cada dia, cada célula a gente cresce um pouquinho, cada culto a gente cresce um pouco, cada versículo que a gente lê, cada minuto de oração, nós estamos crescendo um pouquinho, e a nossa visão está melhorando, nós estamos enxergando mais longe, nós estamos enxergando coisas que nós não enxergávamos, vendo o lado das coisas que nós não conseguimos ver lá embaixo. Gravou isso aqui? Qualidade, luz e exposição. Mas o fato é também, por Mateus 7, por favor, lá, Mateus 7, 3, 5, que a gente às vezes é especialista em ver a vida dos outros. Esse versículo também saltou aos meus olhos esses últimos tempos. Por quê? A gente até vê, né? Deixa eu ler primeiro aqui, depois a gente fala. E por que reparas tu no argueiro? Quem sabe o que é argueiro? Cisco. Que está no olho do teu irmão. E não vês a trave que está no teu olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe que eu pensei muito na vida de um monte de gente, pensando nessa palavra. Mas eu falei, e a minha? E a minha, como é que está? Como que eu estou vendo a minha vida? Eu estou conseguindo ver do jeito que eu precisava ver? Eu estou conseguindo realmente enxergar aquilo que Deus quer que eu enxergue na minha vida? Ou eu acho que eu estou bem demais? Ou eu acho que eu não preciso mudar? Ou eu acho que eu estou perfeitão? Esse final de semana, né, até tive uma experiência com a Di. Até ela se assustou. Porque ela fala, né, que tem dias que eu sou muito carinhoso, tem dias que eu sou muito seco, tem dias que eu nem olho para a cara dela. E ela falou isso, né, falou algumas vezes isso para mim. Aí nesse final de semana eu estava sentado assim, um pouco longe dela, e eu olhei para ela assim, eu falei, nossa, mas como eu estou longe, como eu estou distante, como eu estou frio com ela. Não está certo isso. Eu preciso melhorar. Eu preciso mudar isso na minha vida. E eu fui e falei com ela. Claro que ela aproveitou, né? Falou, antes tarde do que nunca. Mas eu aceitei de boa. Falei, amém, é isso mesmo. Antes tarde do que... Não, antes... Como é que você falou? Não é? Foi antes tarde do que mais tarde, alguma coisa assim. Mas o fato é que a gente precisa olhar para a nossa vida. Eu queria que você, durante essa palavra, evitasse pensar na vida dos outros. Porque é normal, a gente está aqui ouvindo uma palavra, a gente pensa, fulano precisava ouvir isso. Tomara que fulano esteja online, ouvindo. Ou então o marido, a esposa está aqui do lado, né? Você nem mexe o braço para não parecer que você está cutucando, mas a vontade era cutucar, beliscar, falar, ó, tá vendo? Eu já avisei, eu te falei isso semana, eu tenho te falado isso. Evita, tenta trazer essa palavra para você, porque eu olhei muito para a minha vida, e é importante, porque esse versículo diz exatamente isso. Gente, é 9:08, 9:05 no meu aqui, tem 3 minutos. Mas o fato é, gente, que a gente precisa olhar para a nossa vida. Se alguém falar para você assim, vai cuidar da sua vida, não se ofende, fala, eu vou mesmo. Inclusive eu estou precisando cuidar da minha vida, cuidar muito bem, porque se eu não cuidar, quem vai cuidar? Por mim. E é isso mesmo.
E uma outra passagem bíblica que me impressiona demais, e você tem que pensar sobre isso também. Eu não vou ler tudo não, gente, senão eu vou demorar muito. Mas quando Jesus está crucificado e tem os 2 ladrões ali, um de cada lado, não te impressiona que um ladrão reconhece Jesus, entrega a vida para ele ali, é salvo, e o outro não? Me explica por que aquele ladrão não aproveitou essa oportunidade de ouro de ir para o céu. Por quê? Você acha que ele seria louco de falar assim, não, eu não quero ir para o céu não. Não, eu quero realmente para o inferno, eu estou aqui já pendurado mesmo, então eu vou para o inferno, não estou nem aí com isso. Certeza que não. Ele não conseguiu identificar Jesus. Ele não conseguiu ver que era Jesus. E aí você pode estar dizendo assim, mas é óbvio que eu não vou deixar de identificar Jesus. Tem uma outra passagem também, né, quando os discípulos ali, Jesus ressuscita e eles estão junto com Jesus. E Lucas 16 diz assim, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. Isso é impressionante. Os olhos dos discípulos estavam como fechados, para que eles não o conhecessem. Eles estavam ao lado de Jesus, pertinho, conversando, tendo toda a oportunidade do mundo de perguntar, de conversar, sei lá o que. Imagine você com Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Que talvez tem pessoas aqui que estão exatamente como esse ladrão da cruz que não viu Jesus, e como esses discípulos que estavam ali com os olhos como fechados. Você acredita que Jesus pode estar pertinho de você e você não está percebendo? Você não está vendo que Ele está aí? Você não está vendo que Ele está do seu lado, perto, muito perto, disposto, sim, a ter todo o tipo de relacionamento que Ele quer com você? E muitas vezes a gente está olhando para o outro lado, está despercebido, está desatento, está com os olhos como fechados. Eu acredito que tem pessoas aqui hoje que precisam ter esses olhos abertos. Você precisa ver mais Jesus. Ver mais Jesus. Porque às vezes Jesus se apresenta, Ele se revela, Ele se mostra através das pessoas, através de diversas coisas, e a gente não consegue perceber, e muitas vezes a gente fica clamando, Jesus, vem, Ele está ali do seu lado, Ele está ali, pertinho. Olha que diz em Lucas 24, dessa mesma passagem dos discípulos, e disseram um para o outro, depois que os olhos deles, ele partiu o pão, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, aí disseram um para o outro, porventura não ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Será que tem coração ardendo aqui? Ardendo, e você não percebeu que é Jesus? É Jesus queimando, é Jesus se revelando, é Jesus vindo de encontro a você, é Jesus tendo relacionamento contigo. Às vezes a gente olha para o mundo e fala, mas não estou vendo milagres, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo, não está acontecendo, não tem gente paralítico andando, não tem gente sendo curada, Jesus não está agindo. Está sim, Ele está presente na minha vida, está presente na sua vida, Ele está conosco em todo o tempo, Ele está fazendo muita coisa por nós, todos os dias, e o que Ele quer é isso, é esse relacionamento, essa transformação, todo o tempo. Ele é presente, querido, Ele é Emmanuel, Deus conosco. Você crê nisso? Você promete que você vai sair daqui disposto a ver Jesus? Ver mais Jesus no seu dia a dia, ver mais Jesus, desde eu acordar, desde a hora que você abrir o olho, até a hora que você for deitar. Eu quero passar logo para o ouvir, e eu quero te perguntar, você é um bom ouvinte? Você é um bom ouvinte? Você ouve? Bem, não estou falando de quantos decibéis, não estou falando se você não usa aparelho, se você, não é isso, porque não é isso, e é interessante porque, olha Mateus 13:9, Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Jesus falava isso, né? Por que Jesus falava isso, será? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Óbvio que as pessoas tinham ouvido. Não tinha ninguém sem ouvido ali. Mas tinha gente que só estava ali escutando, não estava ouvindo. E às vezes a gente escuta só, Deus não ouve. Não deixa essa palavra que penetra nos nossos ouvidos fazer sentido para nós. Às vezes está aqui ouvindo uma pregação e acontece isso. Não é para nós, não faz sentido para mim, é para o outro que não veio, é para não sei quem, não recebi. Não é porque eu estou pregando que é Deus falando, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala, grita aos nossos ouvidos, é Deus falando com cada um de nós. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Ei, você que está aí distraído, despercebido, prestando atenção em um monte de vozes diferentes, e não consegue entender que eu estou falando contigo. E Jesus sempre vai querer falar. Um versículo bastante conhecido, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha só como é importante a gente saber certo o que é o ouvir. E o outro versículo que eu quero citar, Tiago 1,19, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, e tardio para irar-se. Bom, eu quero falar sobre um bom ouvinte. Se tem uma coisa que me irrita, teve uma vez que eu fiz isso no quartel, eu lembrei que eu fiz, eu não lembro para quem foi, mas sabe quando você vai falar com a pessoa, ela sai andando? Eu preciso falar contigo, fala aí. Sabe o que eu fiz? Eu parei. Não, depois eu falo. É ruim demais, porque está na cara que você não está nem prestando atenção direito no que a pessoa está falando. Você não quer nem saber o que ela está falando, não está interessado naquilo. Gente, você precisa ser um bom ouvinte, precisa parar. Se alguém for falar alguma coisa para você, para. Sabe por quê? Pode ser que naquele momento, Deus vai usar a boca daquela pessoa para trazer uma palavra que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. E Deus usou até um jumento, Deus usa quem Ele quiser para falar o que Ele quiser, para mostrar o que Ele quiser para a gente. E Deus fala todo o tempo com cada um de nós, só que a gente precisa estar pronto. Então às vezes, se alguém for falar com você, é uma questão de educação também, mas mais do que isso, se interesse por o que aquela pessoa está falando. E eu estou dizendo isso, olha só que importante, eu tenho pensado nisso lá no quartel, porque quem está acima da gente, a gente para ouvir, respeita, né, ouve com atenção, considera o que o outro está falando, mas às vezes o que está abaixo a gente não para, a gente desleixa, diz, está abaixo mesmo, não tem obrigação, não vou fazer. Às vezes é nesse momento, Deus usa qualquer pessoa para trazer uma palavra que muda a nossa história. Eu lembro da Elisete, quando ela veio falar da Isabela para mim, dar o nome da Isabela, meu Deus, eu dei graças a Deus que eu ouvi aquela palavra, eu recebi com fé, eu agarrei com as duas mãos, eu saí daqui, eu liguei para a Dia, e falei para ela, o nome da nossa filha vai ser Isabela. Imagina se eu tivesse, sei quem, nada a ver, né? Falou da boca para fora, falou nada a ver, não vou acreditar nisso não. Cuidado, a gente precisa ser um bom ouvinte. Você tem parado para ouvir? Ouvir. Principalmente Deus. Mas Deus, Ele fala de diversas formas. Então a gente precisa estar pronto sempre a ouvir. Agora eu te pergunto de novo, a mesma pergunta. Você é um bom ouvinte? Ou precisa melhorar um pouquinho? Precisa parar mais para ouvir, com atenção, para entender bem o que o outro está falando, para entender bem, para poder realmente aquilo fazer sentido. Você dá crédito para quando alguém vem te falar alguma coisa, quando alguém vem te fazer uma crítica, meu Deus do céu, aí lascou, né? Vai me criticar. Será que a pessoa não tem razão? Será que realmente aquilo não é Deus te exortando? Não é Deus falando para você assim, olha, muda isso, você precisa ser transformado nessa área. E eu digo para vocês, Deus faz isso, Ele usa a pessoa para chegar para você e falar, é isso. Você não é obrigado a acreditar em tudo que fala, não, filtra,
Mas ora a Deus em cima dessa palavra, fala: Deus, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? O que o Senhor está querendo fazer na minha vida? Pode ser que Deus use alguém para falar com vocês. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só, onde começa? No ouvir. Se eu não ouvir, eu não vou abrir a porta para Jesus entrar. Se eu não ouvir, ele não vai entrar na nossa casa, ele não vai cear e ele não vai estar conosco. Olha como eu tenho que entender, que eu preciso ouvir, discernir. Tem um outro versículo que eu não coloquei para ficar longa tanto, mas a minha ovelha ouve a minha voz. A ovelha ouve a voz do pastor. E aí, como estão os teus ouvidos? Está limpinho? Tirou a cera? Não é cera não, realmente tem que estar limpo, livre, para ouvir a voz de Deus. E por fim, agir. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Eu sou crente, eu amo Jesus, eu entreguei a vida para Ele, eu sou apaixonado por esse meu Jesus. E as obras? As suas atitudes? O que você tem feito? É condizente com essa afirmação? Porque olha o que Tiago continua falando no 18. Mas dirá alguém, põe lá por favor, Tiago 2, 17 a 19, 18 diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu creres que há um só Deus, versículo 19, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Quando eu leio isso aqui, eu confesso para vocês que eu fico com medo. Eu fico pensando como que estão as minhas atitudes. Se elas realmente refletem a fé que eu tenho, se elas fazem sentido. Porque eu posso dizer que tenho uma fé enorme. Se as minhas atitudes não condizerem, pode ser que eu esteja enganado com relação à minha fé. Se não há transformação na minha vida, pode ser que a minha fé esteja errada. Se eu não sou moldável, se eu não sou receptivo à palavra de Deus, se eu não ouço a direção do Senhor, pode ser que a minha fé esteja errada. Pode ser que em algum lugar, em algum momento, algo não está certo ali. Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E o último versículo que eu quero ler, Filipenses 4:9. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e vistes em mim, isso fazei. E olha só o final do versículo, Filipenses 4:9. E o Deus de paz será convosco. Queridos, será que nós estamos agindo? Será que nós estamos praticando o que nós temos aprendido? Será que nós temos obedecido à voz de Deus? Antes de finalizar e concluir, eu quero passar um vídeo, rapidinho. É uma cena do The Chosen, que está famoso aqui na igreja agora, né? Mas é a cura do paralítico de Betesda. E eu achei impressionante. Pode ir colocando enquanto eu falo aqui, por favor, tá? Quando eu aparecer, eu pode falar. Toda essa confusão por causa disso? Um mikve enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa.
Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabat. O que você está A fazendo? Torá proíbe carregar uma maca no Shabat? Não a Torá, a tradição oral.
Sim, o transporte de objetos de um domínio para outro viola o Shabat. O homem que me curou me Você disse... não viu o que acabou de acontecer? Tá Por que está acabando já, tentando mas- criar confusão por causa do Shabat? Por causa do tempo. Vocês perceberam algumas frases ali que me mexem realmente comigo. Não importa quem está ajudando, ou quem não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Você precisa só de mim. Essas palavras de Jesus para ele. Nem está na Bíblia isso. Depois você lê lá João 5, que tem essa passagem completa. Mas ele estava ali há 38 anos, esperando pelo tanque. Esperando por alguém que fosse lá pegar ele e levar, quando o anjo vinha e chacoalhava as águas. Tem gente esperando por algo. Tem gente que acha que a solução da sua vida é algo. Tem gente que está esperando demais. Você viu que outra coisa que ele falou? Está aqui há muito tempo e não era para estar. Quem sabe você está há muito tempo num lugar que não era para você estar. Feche os olhos. Traz aí à sua mente, ao seu coração, tudo que você ouviu hoje. Eu creio que Deus, Ele realmente está removendo escamas de olhos essa noite. Ampliando visões, abrindo os olhos de pessoas que estão com os olhos como fechados há tanto tempo. Não vendo coisas que estão ali claras e nítidas diante dos seus olhos, muito próximo, muito perto. Tem pessoas aqui que não estão ouvindo a voz de Deus, que fala, usa pessoas, usa louvores, usa ministrações, usa pessoas até que não são pessoas da igreja para falar. Tem pessoas aqui que estão há tanto tempo precisando pegar a sua maca e andar. Sair desse lugar de humilhação, esse lugar de diminuição, esse lugar onde às vezes você se sente inferior, incapaz. Eu não consigo participar de uma célula, eu não consigo liderar uma célula, eu não consigo participar do discipulado, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu tenho um monte de bloqueio, um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de luta. Que em nome de Jesus, nessa noite, você saia daqui com a sua maca, sua cama, nas costas, e como foi dito ali, você não volte mais para esse lugar. Você não precisa mais voltar para este lugar. Existe um lugar novo. Existem coisas novas. Deus sempre vai nos dar a possibilidade de ver coisas novas, maiores, extraordinárias. Que seja hoje. No nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Se puder, coloque as mãos nos olhos, nos ouvidos, no coração. Aonde você deseja que Deus se transforme, aonde você deseja que Deus age, aonde você deseja que o poder de Deus seja manifesto hoje na sua vida. Você sai daqui hoje crendo de todo o seu coração que é tempo de mudar. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem de conversão, não importa quanto tempo você tem de caminhada, Deus espera de você transformação dia após dia, transformação diária, através do poder do Espírito Santo. Não há nada em nós que não possa ser transformado, absolutamente nada em nós que não possa ser modificado. Não há um traço da nossa personalidade, não há uma característica em nós que não pode ser tocado por Deus e feito um grande milagre. Você está pronto, você sai daqui pronto, na expectativa do que Deus vai fazer na sua vida, nos próximos dias, no restante desse ano. Ninguém aqui vai chegar em janeiro igual é hoje, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado por ter aberto os nossos olhos.
Obrigado por ter aberto os nossos ouvidos. Obrigado por ter colocado em nós uma determinação para agir, para sair do nosso lugar comum, para obedecer a Tua palavra, a Tua direção, para fazer aquilo que o Senhor tem nos dito. Senhor, obrigado pela essa obra maravilhosa na nossa vida, que só começou. Há muito ainda para acontecer. Pode fazer, Senhor, pode fazer. Pode arrancar os pilares da nossa vida e refazer tudo conforme a Tua vontade. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus.